A primeira informação do primeiro enunciado que temos que nos atentar é essa, que a reta é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Já que quando a reta é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, o M é igual a tangente de 45 graus, já que forma um ângulo de 45. E, sendo assim, y igual mx mais q, sendo que o ponto que intersecta o ponto 0, 0. E como vemos, o q é 0. Então, ficaria y igual mx, e a tangente de 45 é igual a 1. Sendo assim, fica y é igual a x em toda a reta. Então, por exemplo, falaram que o raio da primeira circunferência é 3, já que a equação reduzida da circunferência é x menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual a r ao quadrado. E como vemos aqui, o centro da circunferência é 0 e 0. Então, ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a raio ao quadrado. E a equação que o enunciado dá é x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 9. Portanto, o raio seria a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Sendo o raio da primeira circunferência 3, o enunciado também diz que a circunferência 2 tem o mesmo raio. Ou seja, daqui até aqui seria 2 vezes o raio, que é igual a 6. Desse jeito, podemos dizer que a distância de ponto a ponto do 0, 0 a esse número daqui é igual a 6. E essas coordenadas aqui, a gente tem que ter em mente que, por ser uma reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrante, por ela pertencer a essa reta, o x é igual ao y. Portanto, vamos fazer a conta aqui. Bom, vamos lá. A distância de ponto a ponto é igual a x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Bom, vamos falar que o y1 e o x1 seja a coordenada do centro C1, ou seja, 0 e 0. Desse modo, ficaria 6 igual a x ao quadrado mais... Aqui ficaria x1, né, que seria aqui essa coordenada x1 e y1. Mas, como x é igual a y, nós podemos colocar x novamente aqui, já que esse ponto pertence à reta bissetriz do primeiro e do terceiro quadrante. Desse modo, ficaria 36 é igual a 2x ao quadrado. Passamos primeiro o 2 dividindo, daria 36 dividido por 2. Depois passamos a raiz. Ficaria assim, igual a x. Desse modo, ficaria 6 dividido por raiz quadrada de 2. Bom, vamos pegar outra folha aqui e fazer essa conta. Já que a raiz quadrada de 2 não pode ficar embaixo, nós vamos, então, multiplicar ambas as partes por raiz quadrada de 2. Que daria 6 raiz quadrada de 2 dividido por 2, que é igual a 3 raiz quadrada de 2. Ou seja, 3 raiz quadrada de 2 é igual a x e o y, já que o x é igual ao y. Ou seja,
o centro da circunferência 2 é o ponto 3 raiz de 2 e 3 raiz de 2. Sendo assim, a resposta é a resposta C. Bom, o exercício 2 pede a intersecção da reta y igual a 2x mais 1 com essa elipse daqui. Bom, para fazermos isso, basta substituir o y da elipse com o y já aqui dado. Portanto, vamos pegar uma folha e fazer as continhas. Bom, aqui eu coloquei a equação da elipse e no lugar do y eu deixei um lugar vago. Aí a gente vê aqui, na reta tem 2x mais 1. Dessa forma, vamos começar a conta. Aí depois aqui a gente tem que tirar o MMC de 9 e 34, que no caso seria 36. E aqui tudo que está sobre 9 nós multiplicamos por 4. E tudo que está em cima do 4 nós multiplicamos por 9. Bom, já vamos passar aqui o 36 para cá. Vamos tirar aqui. Colocamos o 36 aqui, multiplicando. Bom, fazendo a conta agora, aqui ficaria 1, né? Fazendo a conta agora, daria 40x ao quadrado mais 12x mais 45 igual a 36. E ficaria 40x ao quadrado mais 12x mais 45 menos 36. Daria 9. Mais 9, que é igual a 0. Bom, aqui daria essa equação daqui. Então, nós faríamos um Bhaskara. Entretanto, podemos ver primeiro se dá para multiplicar, se dá para dividir por algum número. Se o 40, o 12 e o 9 têm algum múltiplo comum. Bom, o 2 não é por conta do 9, o 3 não é por conta do 40 e o 4 não é por conta do 9. Sendo assim, vamos seguir com esta equação. Bom, fazemos Bhaskara dessa equação, que daria x igual fazemos 12 vezes 12, que é igual a 144, já que o 12 é o B, menos 4A, aí aqui já fica menos 160 vezes 9, que seria o C, dividido por 2 vezes o A. Então, ficaria vezes 80.
Bom, aqui daria menos 12, mais ou menos, bom, o Bhaskara vai dar mais negativa, visto que o delta é negativo. Desse modo, não existe ponto de intersecção entre a elipse e a reta. Bom, Marcelo, no exercício 3 nós vamos aplicar o teorema do resto, já que toda vez que o divisor é zero, o quociente também vai ser zero, já que a equação polinomial, a divisão da equação polinomial seria polinômio de x igual divisor de x vezes quociente de x mais o resto de x. Entretanto, todo número divisível por zero é zero. Então, a gente sabe o divisor. Então, se igualarmos o divisor a zero, o quociente também dará zero. Bom, continuando. E para o polinômio ser dividido por uma equação, temos que ter em mente que o resto é zero. Sendo assim, ao substituirmos todo o x da equação por x igual a 3 menos i, obteremos o valor de m. Entretanto, vamos perceber que que independente do valor de m, a equação nunca irá zerar. Bom, agora vamos analisar o exercício 4. Tinha explicado de uma maneira que eu não gostei, então eu vim refazê-lo. E, bom, o enunciado dá que i é raiz, 1 menos i é raiz e menos 2 é raiz de um polinômio. E ele pergunta o grau do polinômio. Bom, se temos i como raiz, obrigatoriamente o menos i também é raiz, já que é o conjugado, já que essa raiz é complexa e este daqui é o conjugado dessa raiz. E, portanto, a mesma coisa aqui para o 1 menos i, o 1 mais i tem que ser raiz também. Ou seja, se a raiz é complexa, o conjugado é raiz. Portanto, necessariamente, o menos i e o 1 mais i são raízes, pois são conjugados de i e de 1 menos i. Dois conjugados que são dados no enunciado. Portanto, a resposta é a resposta B. Essa raiz tem, no mínimo, esse polinômio é no mínimo de grau 5, pois temos como raiz o i, o menos i, o 1 menos i e o 1 mais i e o menos 2. Portanto, esses daqui são obrigatoriamente raízes. Portanto, no mínimo 5.